ângulos notáveis, né? Aqueles que a gente tem que saber qual é o seno, cosseno e tangente. Então, esses ângulos quem são? O ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 e o ângulo de 60. Essa tabelinha a gente tem sempre que saber, tá? Então, o seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora o 45, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio e a tangente é raiz de 3. Tá? Então, a gente tem que sempre saber esses valores. Agora a gente vai fazer dois exercícios para a gente usar esses valores dos ângulos notáveis. Então, o primeiro diz o seguinte. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade, de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então a gente tem a figura, né? A área total é um retângulo, né? Então o terreno tem um formato retangular que mede 3 por 2, tá? Aí a gente tem ali dividido, né, entre os três filhos, né? João, Pedro e José. Aí lá no canto do triângulo, na parte inferior à esquerda, a gente tem aquele 1/4 de círculo, que é a área de extração de ouro. Então a gente quer saber o quê? Pode passar, Maria. É isso. Aí ele pergunta o seguinte: em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a... E a gente tem as alternativas. Além disso, ele também fala para a gente usar o valor aproximado para a raiz de 3 sobre 3, que vai ser 0,58. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular qual é a área total. Como a área é um retângulo, eu pego as dimensões desse retângulo e multiplico. Como eu sei que é um retângulo 3 por 2, pego 3 e multiplico pelo 2. Isso dá 6. Como é quilômetros, então fica quilômetros quadrados. Então, a área total desse terreno é 6 quilômetros quadrados. O próximo passo é a gente saber... A gente tem informação que a parte do círculo ele está em um canto do retângulo. O retângulo é uma figura que ele tem 4 ângulos de 90 graus. Esses ângulos de 90 graus ficam justamente nos seus cantos. Então, esse 1/4 do círculo vai ter um ângulo de 90 graus. Como esse 1/4 de círculo foi dividido em 3 partes iguais, a gente vai fazer a mesma coisa com o ângulo. Então, a gente pega o ângulo, que mede 90 graus, porque ele está em um canto do retângulo, divide por 3. Isso quer dizer que cada parte ali dos filhos, né, João, Pedro e José, tem um ângulo de 30 graus. Tá? Pode passar. Então, agora, a parte do João é um triângulo retângulo, né? Por que é um triângulo retângulo? Pelo mesmo motivo de 1/4 de círculo. A parte do João está em uma parte em que tem um ângulo reto do retângulo. Como tem um ângulo reto e é um triângulo retângulo, tá? Para a gente calcular essa área, a gente vai precisar saber o quê? A medida da base e a medida da altura desse triângulo. Bom, a altura a gente já sabe, porque a altura daquele triângulo, da parte do João, coincide com o lado do retângulo. E a gente sabe que o lado do retângulo mede 2. Então, a altura desse triângulo é 2. Mas e a base? Como que a gente vai encontrar? Tá? Pode passar, Maria. Bom, a gente sabe o quê? Que a altura do triângulo mede 2. E eu sei também o quê? Que o ângulo ali daquela parte do João mede 30 graus. E eu quero descobrir quem? Quem é a base. Nesse caso, a gente observa lá, esse valor que a gente quer descobrir, né? Ou seja, o valor da base do triângulo, é um lado oposto a esse ângulo de 30 graus. E o valor que a gente conhece, que é o 2, é o cateto adjacente. Então, se a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente, eu calculo a tangente. Então, eu vou pegar a tangente de 30 graus, que é igual a quem? Cateto oposto, que no caso é o x, que é a base do triângulo que a gente quer descobrir, dividido por quem? Por 2, que é o cateto adjacente. Tá? Só que, lembra que eu falei que a gente tem que lembrar sempre qual é a tangente, seno, cosseno de 30, 45 e 60 graus. Nesse caso, a tangente de 30 graus. Se a gente lembrar a tabelinha, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 2. Quando a gente tem uma igualdade, é só multiplicar em cruz. Então, fica x sobre... Ah, tá. Aí, o enunciado falou o seguinte para a gente. A raiz de 3 sobre 3
é um valor aproximado, para a gente usar um valor aproximado, que é 0,58. Então, no lugar da raiz de 3 sobre 3, a gente coloca 0,58. 0,58 é igual a x sobre 2. Agora sim, multiplica em cruz. X vezes 1 vai ficar x. 0,58 vezes 2 dá que x é igual a 1,16. Então, a gente encontrou qual é a base do triângulo que se refere à parte do João. Se eu sei quem é a base e sei quem é a altura, eu calculo a área. Ou seja, a gente vai saber agora qual é a área que ficou para o João. Para isso, usa a fórmula da área, do cálculo da área de um triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. A base é 2, a altura é 1,16, dividido por 2. Como a gente tem um 2 multiplicando e 2 dividindo, dá para a gente simplificar. Isso fica 1,16 km². Então, a área da parte do João corresponde a 1,16. Tá? O que o exercício pede? Ele quer saber qual é a porcentagem da área de João em relação à área total do terreno. Se eu sei que a área total é 6 km² e que a área do João é 1,16, eu consigo montar uma regra de 3, para a gente saber qual é essa porcentagem. Então, a gente tem o quê? Que 100% corresponde à área total, que no caso é 6. E aí eu quero saber quantos por cento corresponde à área do João, que é 1,16. Então, fica desse jeito a nossa regra de 3. Aí, multiplica em cruz, 6 vezes x é 6x, e fica 1,16 vezes 100. 1,16 vezes 100 vai dar 116. Então, 6x é igual a 116. Como esse 6 está multiplicando, eu faço o inverso do outro lado. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a 116 dividido por 6. Isso vai dar 19,333. Como o exercício pediu um valor aproximado, a gente vai ter que isso é aproximadamente 19%. Tá? Então, essa é a resposta da questão. Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone ou mandar no chat, tá? Bom, então nesse último exercício a gente precisou saber o que? A tangente de 30 graus. Como eu falei, a gente sempre precisa ter isso em mente, tá? Agora o próximo. Então diz o seguinte, para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, no qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Tá? Pode passar, Maria. Então ali a gente tem a figura e o exercício pergunta. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... E a gente tem essas 5 alternativas. Bom, então a gente tem essa figura, né, que representa a situação, o cilindro e o papel. O papel tem um formato aqui, um formato retangular. Tá? A gente observa bem, a base daquele cilindro é uma circunferência. E aquele papel, a base do papel, vai enrolar toda essa base do cilindro, que é uma circunferência. Então, para a gente calcular qual é o comprimento daquele pedaço ali de papel, da base do papel, eu preciso calcular a partir do comprimento de uma circunferência. Isso é dado por quem? 2 vezes π vezes o raio. Só que nesse exercício tem uma questão importante. Antes de a gente fazer essa conta, a gente precisa se atentar a um detalhe. Quando a gente observa a imagem ali do cilindro, né, que tem algumas marcas, a gente pode perceber o quê? Que o papel deu 6 voltas em torno do cilindro. Então, o comprimento da circunferência vai ter que ser multiplicado por 6. Tá? Se a gente não observa isso, a gente não consegue chegar no resultado correto. Tá? Então, além de calcular o comprimento da circunferência, eu tenho que multiplicar por 6. Porque se a gente observa lá o cilindro, o papel deu 6 voltas nesse cilindro. O enunciado fala o seguinte para a gente, que o raio é 6 sobre π. Então, agora é só a gente substituir os valores. Então, fica 2π, que é da fórmula lá do comprimento da circunferência, vezes o raio, que eu sei que é 6 vezes sobre π, multiplicado por 6, porque o papel deu 6 voltas no cilindro. O π a gente pode simplificar, né, porque ele está multiplicando ali em cima e dividindo embaixo, então fica 2 vezes 6 vezes 6. 2 vezes 6 é 12, 12 vezes 6 é 72. Então, a gente descobriu que a base daquele papel mede 72 centímetros. Tá? O que o enunciado quer? Ele quer a altura do cilindro. A gente observa bem, a altura do cilindro é a mesma altura daquele papel. Então, eu preciso descobrir quanto mede a altura do papel. Se eu descobrir qual é a medida da altura do papel, eu descubro qual é a medida da altura do cilindro. O que a gente tem agora de informação? Eu tenho que aquele ângulo ali é 30 graus. Aí eu sei que a base mede 72. E eu quero descobrir quem? A altura. A gente chama de x.
Então, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo de 30 graus, o cateto oposto a ele e o cateto adjacente. Então, aqui a gente colocou a imagem só para representar o ângulo de 30 graus, eu quero saber quem é a altura, e tenho que o cateto adjacente mede 72. Se eu quero descobrir o cateto oposto, e eu tenho quem é o cateto adjacente, eu uso quem? A tangente. Então, a gente vai usar a tangente 30 graus, e isso vai ser igual a quem? Cateto oposto, que no caso é o H, sobre o cateto adjacente, que é 72. Quanto que é a tangente de 30 graus? A gente tem que lembrar, como eu falei. Nesse caso, a tangente de 30 graus, como a gente já tinha feito no exercício anterior, é raiz de 3 sobre 3. Só que aqui ele não pede para aproximar. Então, a gente mantém raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre 72. Multiplica em cruz, como fica? 3 vezes h e 72 vezes a raiz de 3. Aí, esse 3 que está multiplicando pelo h, a gente passa dividindo. Então, fica h igual a 72 raiz de 3 dividido por 3. O 72 dá para dividir por 3, que é 24. Raiz de 3 não dá, então fica 24 raiz de 3 centímetros. Então, essa é a nossa resposta final. Então, a altura do cilindro é 24 raiz de 3 centímetros. Tá? Pode passar. Então, agora para a gente finalizar essa primeira parte, a gente falar um pouquinho sobre o teorema dos senos e teorema dos cossenos, que também é conhecido como lei dos senos ou lei dos cossenos. Na lei dos senos, a gente tem o seguinte. Percebam que o triângulo está escrito na circunferência, ou seja, ele está no interior dessa circunferência. Quando a gente pega um lado do triângulo e divide pelo seno do ângulo oposto, por exemplo, o lado A. Se eu pego A e divido pelo seno de Azão, né, que é o ângulo oposto ao lado A, isso vai ser igual eu pegar o lado B e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, que no caso é o Bzão. E vai ser também igual se eu pegar o lado C e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o Czão. E isso vai ser igual ainda a 2 vezes o raio. Quem é o raio? É o raio desse círculo que o triângulo está dentro. Tá? Então, a gente usa esse teorema dos senos quando a gente sabe a medida de dois ângulos e um lado apenas. Tá? A gente pode usar esse teorema. Só para ficar um pouco mais claro, a gente tem um exercício na sequência. Então, é o seguinte, ó. Para se calcular a distância entre duas árvores representadas pelos pontos A e B, situadas em margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C arbitrário na margem onde se localiza a árvore A. As medidas necessárias foram tomadas. Os resultados obtidos foram os seguintes. Eu sei que AC mede 70 metros, BAC mede 62 graus, ACB mede 74 graus, sendo o cosseno de 28 graus, 0,88. Seno de 74 igual a 0,96 e seno de 44 igual a 0,70, podemos afirmar que a distância entre as árvores é, e a gente tem 5 alternativas. Bom, a primeira coisa que para a gente tentar resolver esse exercício, coloquei a imagem do triângulo um pouco maior, para a gente poder visualizar melhor. Pode seguir. Isso. Então, eu fiz o desenho desse triângulo, né? Então, ali a gente tem o triângulo ABC. Algumas informações enunciadas. Eu sei que AC mede 70 metros, então esse lado do triângulo mede 70. Eu sei também que o ângulo BAC mede 62 graus, esse ângulo aqui inferior à esquerda. Além disso, eu sei que o ângulo ACB mede 74 graus, que é esse ângulo inferior aqui à direita. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, e eu sei a medida de 2, eu consigo descobrir a medida do terceiro. Então, se eu pego 180 e tiro a soma de 62 mais 74, fica 44. Então, aquele ângulo lá mede 44. Bom, eu sei a medida de 3 ângulos e sei ainda a medida de um lado. Eu posso usar quem? O teorema dos senos. Então, eu posso pegar quem? Aí a gente tem que lembrar que o exercício quer saber a medida do lado AB. Eu chamei de x. Então, eu pego o lado x. Quem é o ângulo oposto a ele? 74. Então, fica x sobre seno de 74 graus. Isso é igual a quem? Quem é o lado que eu sei? A medida. O AC, que é 70. Então, eu pego 70 sobre seno do ângulo oposto a ele. Então, seno de 44 graus. Seno de 74 graus e seno de 44 graus, o enunciado já deu. Então, a gente só substitui. Então, fica x sobre 0,96 igual a 70 sobre 0,70. Aí, multiplica em cruz, é uma igualdade. Então, fica 0,70 vezes x igual a 70 vezes 0,96. Resolvendo essa multiplicação, fica 0,70x igual a 67,2. Como o 0,70 multiplicando, só passar dividindo. Fica x igual a 67,2
dividido por 0,70. Fazendo essa divisão, a gente chega aqui em 96. Então, aquele lado AB, que a gente queria saber qual era a medida, mede 96 metros. A alternativa correta é a D. Tá? Bom, agora a gente tem o teorema dos cossenos. Tá? Esse teorema ele vai relacionar os três lados de um triângulo com um dos ângulos. Então, a gente conhece um ângulo só e conhece os três lados, ou dois deles só, né? A gente consegue usar o teorema dos cossenos. Então, ele diz o seguinte, ó, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados, menos o dobro do produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Assim fica um pouco confuso, né, a gente lendo, mas o que isso quer dizer? Por exemplo, ali na imagem a gente tem o quê? O ângulo A. Se eu sei a medida desse ângulo, eu posso usar a primeira relação. Então, eu pego primeiro o lado oposto a ele, que no caso é o A, então fica A ao quadrado, aí igual. Pego os outros dois quadrados e elevo ao quadrado. Então, fica B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, né? B e C, vezes o cosseno daquele ângulo oposto ao lado A. E a gente segue esse mesmo raciocínio para o B e para o C. Isso vai depender do ângulo que a gente tem. Se eu tiver o ângulo A, por exemplo, aí eu começo pelo lado A. Se eu tivesse o ângulo B, eu começava pelo lado B. Tá? Se fosse o ângulo C, começava pelo lado C. Sempre o ângulo e seu lado oposto, ou o contrário, né? A gente começa pelo lado oposto e termina lá no final com o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Tá? Para a gente ficar um pouco mais claro, a gente tem mais um exercício para ver como a gente aplica esse teorema dos cossenos. Então, aqui a gente tem o seguinte. Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Então, a gente tem aí o desenho, né, que representa essa situação, um círculo e o compasso. Aí diz o seguinte, após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o raio daquele círculo, ou seja, quanto mede BC, analisar em qual intervalo ele está e escolher o tipo de material. Ali a gente tem 5 tipos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Tá? E aí ele fala para a gente usar 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Então, para a gente resolver o exercício, o que a gente pode fazer? A gente observa bem, né? A abertura do compasso junto com aquele raio forma um triângulo. E eu sei o quê? Que aquele ângulo de cima, né, que é o ângulo A, mede 120 graus. Além disso, ele fala que as hastes do compasso mede 10 centímetros. Então, eu sei que AB e AC mede 10. E aí eu quero descobrir quem? O BC, que corresponde àquele raio lá na figura. Tá? Se eu sei dois lados, né, quero descobrir um terceiro e eu conheço um dos ângulos, a gente aplica o teorema dos cossenos. Então, como fica? Eu conheço o ângulo 120 graus, né? Então, eu começo pelo lado oposto a ele, que é R. Então, fica R ao quadrado igual. Quem são os outros dois lados do triângulo? 10 e 10. Então, fica 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Menos 2, que é da fórmula, multiplicado pelos dois lados. Então, fica 2 vezes 10 vezes 10. Vezes o cosseno daquele ângulo, que é 120 graus. Então, fica como R ao quadrado, né? Aí, você faz 10 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 10 é 100, vezes 2 vai dar 200, então fica menos 200. E o cosseno de 120 graus é menos meio. Aí é só fazer as contas. Então fica r ao quadrado, né? Igual 100 mais 100 é 200. 200 vezes menos meio fica 100. Como os dois são negativos, fica positivo. Então a gente tem que r ao quadrado é igual a 300. Como r está elevado ao quadrado, é só tirar a raiz. Aí r é igual a raiz quadrada de 300. Como 300 não tem uma raiz exata, a gente fatora. Quando a gente fatorar, a gente vai chegar que R é igual a 10 raiz de 3. Só que o exercício fala o seguinte, usa 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Então, no lugar da raiz de 3, eu coloco 1,7. Então, fica 10 vezes 1,7, que isso é igual a 17. Então, o raio daquele círculo da figura é 17 centímetros. Tá? Aí, só a gente analisar qual é o intervalo que ele está e assinar a alternativa correta.
tá bom? Então a gente viu aí, aqui no caso, ó, é o quarto material, tá? Então nesse caso a gente viu como a gente usa o teorema dos cossenos, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, tá? Senão a Mariane vai começar a segunda parte. Tem alguma dúvida? Não, nenhum. Tudo tranquilo. Ok, então nós vamos começar a segunda parte. Bom, Tudo bem. Boa noite para começar, né? Bom, nessa segunda parte, boa noite. A primeira coisa que a gente vai ver é o ciclo trigonométrico. A gente também conhece por círculo trigonométrico, circunferência trigonométrica, qualquer que seja o nome que a gente conhece, pode ser a mesma coisa, ok? E o que é esse ciclo trigonométrico? Ele é uma circunferência orientada de raio unitário e dividida em 4 quadrantes. Então, vamos lá. Para começar, a circunferência que a gente tem, orientada quer dizer que ela tem uma orientação. Então, no caso aqui, a dela é uma orientação no sentido anti-horário. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente seguir no sentido anti-horário, então a gente vai ter um aumento nos valores. E se a gente seguir no sentido horário, né, que é o sentido inverso, a gente vai ter valores negativos. A questão de ser raio unitário é que essa circunferência ela tem raio 1, então ela vai ter o raio 1 aqui, então ela vai até 1 positivo e até 1 negativo. Até 1 positivo, até 1 negativo. Ela é dividida em 4 quadrantes que seguem, né, a divisão dos eixos. Então, aqui a gente tem o eixo Y, né, e o eixo X, que a gente conhece, e eles acabam dividindo essa circunferência em 4 quadrantes. Esses quadrantes, eles seguem algumas umas orientações, né? No primeiro quadrante, a gente tem que, se a gente catar o ângulo aqui formado, né, pelos dois eixos, o ângulo vai poder ser de 0 graus até 90 graus. Então, a gente vai poder ter um ângulo bem pequenininho, né? Até um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, que formaria aqui o ângulo reto. No caso do segundo quadrante, a gente tem também que o ângulo nosso vai começar a partir de 90 graus e vai até 180 graus. Então, o ângulo aqui formado vai ser de 90 até 180 graus no segundo quadrante. No terceiro quadrante, ele vai de 180, né, até 270, e no quarto quadrante ele vai de 270 até 360. Lembrando que é o ângulo formado aqui, tá? E a origem é no 0, 0. Então, se a gente catar o plano cartesiano, lá no ponto 0, 0 é a origem da nossa circunferência. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar nessa circunferência é que a gente tem duas formas de medir. A gente tem por graus, né? E a gente também tem pelo radianos. Então, a gente pode fazer uma outra interpretação, que é, por exemplo, o primeiro quadrante, a gente falou que ele vai de 0 graus até 90 graus. Mas ele também pode ser interpretado de 0 até π sobre 2. E aí, a gente vai ter que o segundo quadrante vai de π sobre 2 até π, o terceiro quadrante vai de π até 3π sobre 2, e o quarto quadrante vai de 3π sobre 2 até 2π. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso 0 graus é igual a 0, o nosso 90 graus é igual a 2π sobre 2, o nosso 180 graus é igual a π, o nosso 270 graus é igual a 3π sobre 2, e o nosso 360 graus é igual a 2π. Isso é importante a gente lembrar, porque alguns problemas pedem em graus, outros pedem em radiano. Então é bom a gente ter uma noção. Ok? Outra coisa que é importante a gente lembrar é que nesse círculo ou ciclo trigonométrico, a gente tem o seno, cosseno e a tangente. No nosso caso, o seno ele vai ser aqui nosso eixo Y, né? O nosso cosseno vai ser o nosso eixo X, e a tangente vai ser uma reta que vai tangenciar, ou seja, tocar o nosso círculo, a nossa circunferência, desculpa. E aí, para cada um deles, a gente vai ter alguns sinais. Então, vamos lá, considerando, né, o seno, que a gente falou que é o nosso eixo Y, a gente tem o quê? Nosso eixo Y, a partir do 0 aqui, ele vai ter o quê? Valores positivos. Então, quer dizer que o nosso primeiro e segundo quadrante vai ter valores positivos no seno. Em contrapartida, o nosso terceiro e quarto quadrante vai ter valores negativos no seno, porque vai estar abaixo de 0. O nosso cosseno, ele vai ter valores positivos quando
ele tiver um valor positivo aqui, né? Se a gente está considerando o eixo x como o nosso cosseno, então quer dizer que o nosso primeiro e quarto quadrante vai ter valores positivos. Em contrapartida, o nosso segundo e terceiro quadrante vai ter valores negativos. No caso da tangente, que vai ficar mais claro quando a gente vê a animação no GeoGebra, é um pouquinho diferente. Nosso primeiro quadrante, ele vai ter valores positivos. Nosso segundo quadrante vai ter valores negativos. O nosso terceiro quadrante positivo. E o nosso quarto quadrante vai ser negativo. A gente vai ver melhor na animação do GeoGebra, que é mais fácil de explicar. Do ciclo trigonométrico, é isso que a gente precisa ter em mente. Né? E aí, para a gente tentar interagir um pouquinho, a gente vai passar um exercício aqui, rapidinho, um exercício simples. Fala assim, considere um ângulo beta, tal que beta seja maior ou igual a 0 graus e menor que 360 graus. E suas respectivas relações no círculo trigonométrico. Então, o que a gente acabou de falar, círculo, ciclo, trigonométrico, tanto faz. Considerando que o seno de beta seja menor do que zero e que cosseno de beta seja maior do que zero, pode-se afirmar que este ângulo pertence a qual quadrante? Eu vou dar um tempinho aí, se você quiser ligar o microfone, quiser falar no chat. Se você também quiser alguma ajuda, se tiver alguma dúvida, é só falar no chat que aí o Kaique me avisa, ok? Eu acho que eu vou querer ajuda. Tá, então vamos colocar aqui a imagem. A gente sabe o quê? Que o seno, ele é positivo, na verdade está falando que o seno dele vai ser negativo. Então, a gente sabe que o seno do ângulo beta é negativo. Lá pela nossa imagem, a gente sabe que o quê? O seno de algum ângulo, ele só vai ser negativo se ele estiver ou no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. Ele fala o quê também? Ele fala que o cosseno desse ângulo, desse beta, ele é positivo. E o que a gente tem? A gente tem que o cosseno de beta, ou cosseno de qualquer que seja o ângulo, ele só é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Qual que é o quadrante que atende os requisitos que está falando aqui na nossa questão? Ele precisa ter seno negativo e cosseno positivo. Qual que é o único quadrante que ele pode estar para atender esses dois requisitos? Ele precisa ter o seno negativo e o cosseno positivo. Isso. Então eu acho que é o... agora, se eu não me engano, eu acho que é o 360, não é? Isso. Aqui a gente tem que esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro e esse é o quarto. Ah, sim. Qual dos quadrantes ele tem que estar? Ele tem que estar no quarto, não é? Isso mesmo, ele tem que estar no quarto quadrante. Porque é o único que atende os dois requisitos. Então, seno negativo e cosseno positivo. O único quadrante que tem esse requisito é o quarto quadrante. Ok? Deu para entender? Sim, deu sim. Ok, vamos continuando então. Aí a gente falou do ciclo trigonométrico e uma coisa muito importante que a gente viu lá, que tem o seno, cosseno e a tangente, mas a gente também pode ver funções sobre o seno, cosseno e a tangente. E a gente chama elas de funções circulares, porque dá para a gente representar lá no círculo. A gente vai começar vendo a função seno. Ela é uma função que associa a cada número real x o seno de x. Então, a gente vai ter que a lei de formação dela é f de x igual a seno de x. E o seu gráfico ele é chamado de senoide. Então, aqui a gente tem uma representação lá desse gráfico, né, da função do seno. E a gente tem algumas coisas aqui que a gente tem que vale a pena observar. Perceba aí que nessa função, se você olhar a imagem dela, né, no caso o nosso eixo y, que é exatamente o eixo que representa o nosso seno, quando a gente fala em círculo trigonométrico, a gente tem que ela não passa de menos 1 até 1. Isso por quê? Lembra que a gente lá no ciclo trigonométrico, a gente tinha uma circunferência de raio 1, ou seja, não vai ter nada além de 1 e nada além de menos 1. Por isso que a nossa imagem aqui na função seno não passa nem de menos 1, nem de 1. Outra coisa que acontece é aqueles valores lá que eu falei
anteriormente, então a gente pode ver como graus e a gente vê como radiano também. Nesse caso aqui já está representado como radiano, então aqui a gente tem 0, né? O π sobre 2, que é igual a 90 graus, o π, que é igual a 180 graus, o 3π sobre 2, que é igual a 270 graus, e o 2π, que é igual a 360. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nessa função seno? Por exemplo, a gente quer saber qual que é o seno de zero. A gente sabe que o seno de zero é igual a zero. Então, a gente marca lá. Mas qual que é o seno, por exemplo, de 90 graus? O seno de 90 graus é 1. Então, a gente marca lá. A gente vai fazendo isso e a gente consegue, então, montar o nosso gráfico. É simples, básico isso. Só que aí a outra coisa que a gente tem que observar é que o quê? Depois que a gente fizer do 0 até o 2π, né, que a gente faz o círculo completo, o que acontece? A gente começa a repetir, porque vai ser a mesma coisa, a gente vai ter o círculo repetindo infinitamente. Então, essa função ela vai ser repetida infinitamente, ok? A gente vai ver melhor na animação. Mas é basicamente o que tem que saber. Da função cosseno é a mesma coisa, né? Só que em vez de ela associar a cada número real o seno, ela associa o cosseno. E a lei de formação é f de x igual a cosseno de x. Seu gráfico, em vez de ser chamado de senoide, é chamado de cossenoide. Mesma coisa, a limitação da imagem. Então, a gente tem que ela vai de -1 até 1 só. E aqui também a gente tem que ela vai ter o período, né, do círculo. E depois disso ela vai começar a repetir. Então, a mesma coisa. Qual que é o seno? Quer dizer, qual que é o cosseno de zero? O cosseno de zero é igual a 1. Então, vou lá e marco. Cosseno de 90 graus é igual a zero. Cosseno de 180 é igual a -1. E aí eu vou marcando os pontos e depois consigo fazer o gráfico ligando eles. E a função tangente? A função tangente ela é um pouco diferente. Né? Tudo bem que ela associa a cada número real a sua tangente, e a sua lei de formação é f de x igual a tangente x, só que para essa função, em alguns arcos, né, em alguns ângulos, ela não está definida, então ela é um pouco diferente a carinha dela. Então, a partir do momento que você chega em um determinado valor, por exemplo, ela não está definida. Esse valor, por exemplo, é 90 graus, ela não está definida para 90 graus. Ela também não está definida para 270 graus. Do resto, ela está definida. Então, a gente tem que, quando for 0 graus, ela vai valer, a tangente vale 0. Quando for 180, vale 0 também. Quando valer 2π, vai valer 0 também. Enquanto isso, ela vai subindo, só que quando chegar em 90 graus ou 100 ou 270, ela não vai estar definida. Ela muda um pouquinho por isso. E aí, para a gente ver melhor isso e relacionar com o ciclo trigonométrico, a gente vai ver aqui uma animação do GeoGebra. Então, aqui a gente tem algumas informações nessa animação. A gente tem a possibilidade, igual eu falei, de ver em graus ou ver em radianos. A gente tem as três funções aqui que a gente acabou de ver. Então, a seno, cosseno e a tangente. Aqui a gente tem o ciclo ou círculo trigonométrico, que é a nossa circunferência de raio 1. E aqui a gente tem uma representação do gráfico das nossas funções circulares. Então, aqui é o que eu falei. Por exemplo, a gente escolhe um ponto qualquer nesse círculo. Vou escolher 30 graus aqui. Gente, vamos supor que a gente escolheu um ponto qualquer de 30 graus. E aí, o que acontece? A gente forma um ângulo aqui. E aí, a gente tem como descobrir o seno, o cosseno e a tangente. Ver em radianos ou em graus. E aí, tem a nossa função aqui embaixo. Quando isso for seno, a gente vai ver exatamente o que eu falei. Por exemplo, se o ponto escolhido é 0, o nosso seno de 0 é 0. Então, um pontinho vai estar aqui. Se a gente escolher 90, a gente descobre que o seno de 90 é igual a 1. E assim a gente vai indo. Exatamente o que eu falei. 180 é 0, menos 1. Chegou no 360, volta a ser o 0. Beleza, a gente fez uma curva aqui. Só que aí perceba que a gente completou, né, uma volta aqui na nossa circunferência. A partir da segunda volta na circunferência, a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. E isso infinitamente. E vai infinitamente.
E aí, voltando a falar, né, que a nossa circunferência ela tem sentido anti-horário. Então, se a gente for no sentido anti-horário, a gente vai ter valores positivos. Agora, se a gente for no sentido horário, a gente vai ter o quê? Valores negativos. Isso é na função seno. Na função cosseno, basicamente a mesma coisa. A gente tem uma volta, né, no círculo, a gente faz esse movimento aqui. E a partir disso a gente vai repetindo. A gente vai repetindo infinitamente, dependendo de quantas voltas a gente der no ciclo. Novamente, o sentido anti-horário é o sentido positivo e o sentido horário é o sentido negativo. Então, a gente vai ter valores negativos. E a função tangente, por fim, né? Então, lembra que eu falei que no primeiro quadrante a função tangente ela era positiva. Então, a gente tem lá no primeiro quadrante ela é a função positiva. Por quê? Ela vai ter um ângulo positivo. Então, que reflete um ângulo positivo. Só que a partir do segundo quadrante ela vai ter um ângulo lá embaixo. Então, ela vai ter o quê? Um ângulo negativo. Na verdade, o resultado da tangente vai ser negativo. Então, a gente vai ter valores negativos. E ela vai chegar no zero novamente, vai começar a subir. Chega aqui no 270, que ela não está definida, e ela começa a ter valores negativos de novo até chegar no zero. E é exatamente isso que acontece. É a mesma coisa, no sentido horário, vai para valores negativos na questão do x, né, do eixo x, e no sentido horário, anti-horário, desculpa, vai para valores positivos no eixo x. Tem alguma dúvida? Ficou claro? Ficou mais confuso? Tá tranquilo. Tá tranquilo, beleza. Então vamos voltar para o nosso slide. Essas são as funções, a gente viu elas. Agora tem uma coisa muito importante, que são os arcos côncavos. Tanto faz ser arco como ser ângulo, ok? Tem várias nomeações, então a gente pode usar qualquer uma das duas. Os arcos maiores que 360 graus têm arcos correspondentes na primeira volta do círculo e que se diferem apenas no número de voltas. Esses arcos são chamados de arcos côncavos. Então, como eu mostrei lá na animação do GeoGebra, tem como eu fazer uma volta e aí deu 360 graus. Mas se eu fizer 2, 3, 4 voltas, esse valor desse ângulo ele vai aumentando. E para a gente conseguir trabalhar com as contas, né, fazer um valor muito alto, a gente pode utilizar os arcos côncavos. Só que como que a gente determina esses arcos côncavos? A gente precisa dividir a medida do arco ou do ângulo, tanto faz, por 360. Aí o valor do quociente dessa divisão será o número de voltas necessárias para chegar ao arco côncavo na primeira volta e o resto da divisão corresponde ao arco côncavo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, vamos supor aqui que temos o arco ou o ângulo 750 graus. O que a gente tem que fazer com esse ângulo? A gente tem que dividir por 360. Por quê? Porque 360 é exatamente a quantidade de ângulo, né, necessária para dar uma volta na circunferência. Se a gente multiplicar esse 360 por 2, a gente vai chegar em 720. Esse 2 aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu dei 2 voltas na circunferência completa. E cheguei a 720, 750 menos 720 é 30 graus. Ou seja, o que quer dizer? Quer dizer que o ângulo de 750 graus corresponde, na verdade, está na mesma posição que o arco de 30, mais 2 voltas à frente. Então, o que acontece? Para mim ter 750 graus, o que eu tenho que fazer? Dar uma volta, conseguir 360, dou outra volta, conseguir 720 e eu ando mais, né, 30 graus aqui. E aí eu tenho 750. O que acontece aqui? Quer dizer que ele está na mesma posição que o 30 graus, só que 2 voltas à frente. Para que isso é importante? Isso é importante porque a gente vai fazer um exercício agora que a gente vai precisar usar esses arcos côncavos. Então, o exercício fala assim: ao realizar um trabalho de trigonometria, Mercedes encontrou um ângulo que mede 3.780 graus, ou seja, um ângulo bem alto. Para continuar seu trabalho, essa medida deverá ser convertida para radianos. E ela pergunta qual que é o valor em radianos que Mercedes encontrou. Então, para interagir novamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é achar qual que seria o nosso ângulo correspondente na primeira volta. Então, a gente tem que achar qual que é o nosso arco côncavo.
e depois que a gente achar qual que é esse ângulo correspondente na primeira volta, a gente tem que transformar ele para radiano. Consegue fazer? Acho que sim. Então, eu vou dar um tempinho. Se tiver dificuldade, pode chamar que a gente ajuda. Tudo bem, mas vai ser que nem o outro exemplo. Tipo assim, eu sei que 360 graus é o quanto que precisa para ter um circuito completo. Isso. E aí eu vou ver, tipo assim, quantas vezes tem que ser dividido Isso. pra, tipo, Quantas voltas ele pra tem que chegar dar? próximo ao número. Isso, pra Isso. chegar, tipo, próximo a 3.780 graus. Isso aí. Tudo bem, vou fazer aqui. Ok. Vontade, sem pressa. Oi, voltei. Isso. Eu sei que 3.780 dividido por 10 dá 3.000. Meu Deus, só um minuto. 3.780 dividido por 360, o número mais próximo foi o número 10, 10 vezes. Isso mesmo. E aí vai sobrar 180 graus, que eu fiz 3.780 menos os 3.600. Maravilhoso. 3.600. E aí deu 180 graus. Ok. E aí eu divido novamente. Não, aí beleza, você já achou então que ele deu 10 voltas, né? Então 10 voltas de 360 graus mais os 180 graus para dar Isso. esse ângulo. Ok. Agora o que a gente tem que fazer é descobrir esse valor em radiano. Então, quanto que vale 360 graus em radiano? Nossa. Agora eu não vou saber responder. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui. Ajuda aqui. Quanto mesmo? 2π. Ah, sim, isso. E aí a gente tem que 180 graus vale quantos? Pi. Um pi. Isso, exatamente. Aí agora o que você acabou de falar para mim? Você falou que esse grau, esse ângulo, ele é dado por 10 vezes 360 graus mais 180 graus, né? Isso. Agora é só você mudar o ângulo, né, dado em graus por radiano. Então você descobriu que esse 360 é igual a 2π e o 180 é igual a π. Agora você vai fazer essa continha que você estava falando para mim, considerando o radiano. Então vai ficar 10 vezes 2π mais π. Quanto mesmo? 10 vezes 2π, né, que é o 10 vezes 360 graus, mais π, que é o 180 graus. Então seria 10, 2π? É 10 vezes 2π mais o π. Ah, sim. Ai, meu Deus, e agora?
não daria 10 e 3π, né? Não, quando você tem assim, isso daqui é tudo que você já fez, tá? Então, você dividiu 3.780 por 360 e chegou, né, na divisão. Aqui é o que a gente acabou de descobrir, né? E aqui quando você chegou basicamente nisso daqui, né? Ah, sim. Quando a gente tem um 10 que multiplica 2, que multiplica π, lembra que na multiplicação não importa a ordem. Então, eu posso fazer 10 vezes 2, que multiplica π. Então, aqui eu posso simplesmente multiplicar os dois números que eu conheço, que depois vai continuar multiplicando π. Ah, sim, entendi. Então, aqui vai ser 10 vezes 2, que é 20. Isso. Aí você tem 20π. Só que aqui você está somando mais um π. Sim. E aí fica você 21π. Exatamente. Então, nesse exercício, você conseguiu resolver ele, só que você precisou usar arcos côncavos e você precisou transformar de graus em radiano, entendeu? Então, tem exercício que vai pedir duas coisas junto. Sim, entendi. Mas, basicamente, você conseguiu fazer e era isso sobre o arcos côncavos. Ai, fico muito feliz. Obrigado. Ai, que beleza. Conseguiu resolver bonitinho. Ai, que bom. Com seu auxílio, muito obrigado. Nós que agradecemos pela participação. A nossa aula termina por aqui hoje, ok? Mas aí a gente tem aula toda terça-feira. A gente conta com a sua presença também, ok? Claro, com certeza. Muito Ficou obrigado. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Nenhuma? Ok. Então a gente agradece. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre o Moodle. Eu não sei como... Tipo assim, eu faço os exercícios desde o começo, mas eu tenho que enviar para vocês? Como que funciona? Assim, você entra no Moodle, né? E você entra lá nos questionários. Certo? Certo. Aí, quando você resolve os questionários, você resolve lá no seu caderno, o que seja, e aí você coloca alguma respostinha lá, não coloca? Ah, eu não estava fazendo isso. Eu via os exercícios e fazia no meu caderno apenas. Ah, sim. Então, basicamente, eu acho que a única coisa que está faltando é o quê? Você vai fazer no seu caderno, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, coloca no fórum, ou você pode falar aqui em aula, que a gente tenta ver. Mas aí o que você tem que fazer, para a gente conseguir ver que você está fazendo, é você vai lá nas respostinhas que você chegou, que você acha que está certo, você coloca essas respostas e depois envia o questionário. E aí a gente tem acesso. Entendi. Muito obrigado. Ok, a gente que agradece.